Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e mandar esse vídeo para mais pessoas, que isso me ajuda muito a fazer o canal crescer. Então bora pro vídeo. A gente vai falar hoje de por que às vezes parece que Deus não me escuta, né? Por que parece que Deus não escuta você? Porque parece que Deus não escuta a minha oração, a sua oração. Parece que Deus anda meio ocupado e não nos atende. Porque dá essa sensação, às vezes, na minha e na sua vida. E eu quero te trazer 3 pontos aqui para te ajudar a entender por que às vezes isso acontece e que nem sempre pode ser que isso daí pareça ser culpa de Deus. Talvez grande parte de tudo isso que está acontecendo é mais um pouco a gente, a nossa alma e a nossa carne, com uma certa pressa de que Deus responda. E como sempre, eu quero trazer para você um versículo que nos responde a esse tipo de pergunta, que é um versículo de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que vai dizer o seguinte: para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então a gente começa já falando aqui que para tudo que existe, Deus está falando para toda coisa, para todo propósito, para tudo que for feito debaixo do céu, existe um tempo, existe um modo, existe a hora dessas coisas acontecerem. Muitas coisas às vezes não acontecem na minha e na sua vida porque a gente está colocando o carro na frente do boi, né? A gente está esperando que as coisas aconteçam muito mais rápido do que elas deveriam acontecer. A gente está com pressa. E é uma coisa que cada vez mais eu ando sentindo isso, né? Eu já tenho 30 anos, então eu já passei por alguns momentos da história do nosso mundo que na época não tinha internet. Eu cresci sem internet, por exemplo. E hoje eu acho que a geração mais jovem, a geração que mais me acompanha aqui, cada vez mais ela tem ficado com pressa, porque cada vez mais existe fast food, existe o fast conteúdo, né? Então existe um conteúdo rápido, existe mais pessoas consumindo mais coisas, consumindo tudo toda hora, todo o tempo, a hora que quer. Na minha época, por exemplo, se você quisesse assistir um filme, você tinha que esperar esse filme passar na TV dia de segunda-feira, na tela quente, se eu não me engano, os mais velhos aí me ajudam. Tela quente era esse, acho que esse era domingo, né? Temperatura máxima, tem esses, né? É um desses aí. Esses dois passavam filmes mais famosos, a gente tinha que esperar, ou a gente alugava. Ou alugava a fita ou alugava o DVD. Hoje não. Hoje eu assisto o que eu quiser, na plataforma que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu, por exemplo, assino o Disney, assino o Max, assino a Apple TV. Passam programas de esporte, de filmes, de desenho, que eu gosto de ver, minha família gosta de assistir, e a gente pode assistir quando a gente quiser. Então isso vai fazendo com que a gente acredite muitas vezes que tudo que vai acontecer tem que acontecer dessa forma. Fast food, comida rápida. Então às vezes eu pergunto para Deus e eu espero que Deus me responda em fast answer. Deus me responda rápido, que Deus ele seja rápido na resposta. Mas o mundo funciona da sua própria forma. Deus funciona da própria forma que ele estabeleceu e da forma que ele quiser. Afinal, ele é Deus, ele que criou tudo isso daqui, ele faz o que ele quiser. E Deus ele deixou claro pra gente que por mais que a gente queira acelerar as coisas, existe um tempo, existe um propósito, existe um modo de cada coisa acontecer. E a gente precisa entender se às vezes é o tempo disso, se às vezes é o tempo daquilo. Às vezes você quer namorar, às vezes você quer expandir seu negócio, às vezes você quer mudar de casa, você quer casar, você quer começar um ministério. E muitas vezes as pessoas elas esquecem que para tudo isso existe um tempo. Então a gente precisa, ao invés talvez de ficar pedindo e achar que Deus está demorando, entender o tempo e agir conforme o tempo que tem que agir agora. Segundo ponto que eu quero trazer para você, para te ajudar, porque talvez Deus não esteja ouvindo suas orações e talvez Ele realmente não esteja. Eu quero te mostrar isso lendo para você um versículo de Isaías 59, versículo 2, que vai dizer o seguinte: contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vocês e eu, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim Ele não ouvirá. Olha que forte isso. Isaías ele está falando, cara, o pecado de vocês, ele tem feito uma separação entre Deus e vocês. E por causa disso, Deus não ouvirá vocês. Isso é muito forte, né, cara? E por mais que pareça que seja um juízo de Deus no sentido assim, não tem volta, eu quero dizer para você que tem volta. Tem volta, tem como isso daí ser alinhado. Afinal, Cristo morreu por nós. Cristo morreu para justamente ser um mediador, um intermediador entre nós e Deus, para que a gente fosse alcançado pela graça, pelo sacrifício e pelo sangue de Cristo. Mas, antes disso acontecer, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Muitas vezes, o que está atrapalhando você de ouvir a resposta de Deus para você, ou até de Deus nem ouvir o que você está pedindo, é porque existe uma separação entre vocês. Não uma separação que Deus quer que exista, mas existe uma separação. São como as coisas são. Existe o pecado, e o pecado faz separação entre nós e Deus. Por quê? Porque o pecado,
Porque Deus não habita com o pecado. Deus é santo, Ele fala, sejam santos, como eu sou santo. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui para você, que fala como viver em santidade, que vai explicar um pouco mais isso para você. E vai te ajudar também a não cair mais no pecado, ou pelo menos diminuir aí as suas quedas, diminuir os erros e identificar não só pecados externos, mas pecados que estão dentro do coração. Então, pode ser que você não esteja sendo ouvido, que eu não esteja sendo ouvido, porque habita algum pecado em nós. E nós precisamos reconhecer, nos arrepender, pedir perdão a Deus. A Bíblia fala, peça perdão a Deus. Tiago 4,16, peça perdão a Deus para que você seja perdoado. Se você precisar, confesse esse pecado a alguém e você será curado. Sabe, uma das maiores chaves para nós não ficarmos caindo muitas vezes é justamente confessarmos nossos pecados uns aos outros, porque a oração do justo é muito eficaz para ajudar e nos ajudar a não cair mais no pecado, não viver mais perdidos, embaranhados no nosso pecado, sempre com o nosso pecado de estimação. E terceira dica que eu quero dar para você, o terceiro conselho, a terceira direção aqui para você, é que talvez Deus esteja tentando te ensinar alguma coisa antes dele te responder. Eu quero ler com você um texto de Tiago, no capítulo 1, versículos 2, 3 e 4, que vai dizer o seguinte: meus irmãos, considerem tudo isso como alegria, quando vocês passarem por diversas provações, sabendo disso que a prova da vossa fé opera a paciência, e que a paciência, no entanto, realiza a sua obra perfeita, para que vocês sejam maduros e completos, sem que falte em vocês coisa alguma. Então pode ser que não seja o pecado, pode ser que não seja um problema de tempo, mas pode ser que Deus está ensinando algo para você, está ensinando algo para mim, e por isso que Ele não nos responde. Existe uma lição, existe um aprendizado que vai nos fazer amadurecer na fé, crescer na fé no Senhor e nos tornar maduros, nos tornar mais experientes na fé, mais experientes na doutrina e nos caminhos de Deus. Deus tem os seus caminhos e nós precisamos aprender a andar neles. Só que muitas vezes eles não vão ser caminhos fáceis. Não é porque Deus tem os seus caminhos que eles não vão ter as suas dificuldades, que eles não vão ter os seus desafios. Mas eu quero dizer para você, se você parar por um momento aí e começar a meditar no seu espírito, sabe? Às vezes ficar ali conversando com o Espírito Santo, será que é isso? Será que é aquilo? Será que o Senhor tem isso para mim? Será que o Senhor é aquilo? Será que eu não estou ouvindo a Deus porque não é o tempo? Será que eu não estou ouvindo a Deus porque eu ando pecando e isso tem me afastado do Senhor? Será que eu estou aprendendo alguma lição? E na verdade, não estou aprendendo, mas o Senhor está tentando me ensinar alguma lição e eu não estou prestando atenção. Eu estou tão preocupado na resposta, em vez de me preocupar com o caminho, com a jornada que o Senhor está nos ministrando. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer aqui no canal, uma frase que o Dan Duque ensinou na nossa família espiritual, que é um texto de Romanos 14, versículo 17, que diz que o reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria. E o Dan, ele gosta de ensinar a gente dessa forma, ele gosta de falar aqui que o reino de Deus, ele é justiça no relacionamento, paz no processo e alegria na jornada. Então, talvez Deus está te ensinando alguma coisa. Talvez existe algo aí que vai amadurecer a sua fé, vai te gerar paciência, vai gerar o fruto do Espírito em você e vai te tornar mais maduro. Então eu peço para você, ore, busque o Senhor para que você entenda se realmente o que está acontecendo na sua vida é uma questão de tempo, uma questão de pecado ou uma questão de um aprendizado que Deus está fazendo na sua vida. Que Deus abençoe você e a gente se vê no próximo vídeo.